E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, e se você dormisse, e se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Para onde, José? Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que foi escrito próximo da Segunda Guerra Mundial, tempos difíceis no Brasil também. Você sabe por que eu li esse texto aqui? Porque às vezes eu me ponho no lugar de José e eu fico perguntando, e agora? A gente vive tempos difíceis, gente. Tempos de terror, de uma luta maligna, onde vira e mexe, bombas explodem, carros atropelam, tiros atravessam cabeças, indistintamente, odiosamente. Tempo de valores confusos, tempos onde nada mais é errado, tempo de escuridão. E agora, irmãos? E agora, José? E agora, Adriano? E agora? Eu não cresci num lar evangélico, e eu já disse isso para vocês, muito embora tivesse um resquício de tradição cristã protestante, por causa do evangelho que alcançou a avó, tempos idos lá nas Minas Gerais. Mas é interessante que quando eu olho para a minha infância foi na década de 80, salve a década de 80, foi muito boa, né? Nesse tempo não tinha Calypso, não tinha MC Guimê, não tinha esse tipo de tóxico, de toxina, essas coisas. Mas na minha infância, década de 80, muito embora eu peguei um tempo de transição cultural. Nós gente, quando eu falo da década de 80, parece, né? Eu me lembro quando alguém fala assim, eu nasci em 84, dizia tão novinho, né? Isso já se vai algum tempo atrás. Mas uma coisa eu me lembro, que muito embora eu não tenha crescido em um lar evangélico, ou em um lar de uma convicção cristã presente, de conceitos cristãos, eu percebia que eu partilhava de valores muito comuns à sociedade como um todo. Era um Brasil ainda majoritariamente católico, e eu diria majoritariamente e nominalmente católico também.
Mas o que eu quero dizer quando eu estou afirmando que eu percebia que a cultura que me cercava, ela tinha valores semelhantes que nós partilhássemos. Muito embora eu não me lembro de ninguém ler para mim os mandamentos de que eu precisava honrar pai e mãe, eu cresci entendendo que esse era um valor que eu precisava seguir. Nós não crescemos num lar de cultura católica, mas eu achava bonito quando via filhos dizendo: bênção pai, bênção, Deus te abençoe meu filho. Mas eu entendia e eu sabia que, muito embora ninguém tivesse me dito com um texto bíblico, que eu precisava respeitar a minha avó, de que ela era a minha avó e de que eu devia a ela respeito. Muito embora não tivessem me ensinado, através da Bíblia, valores, digamos, cristãos, eu percebia que valores esses me eram passados e eram compartilhados de uma forma... A gente encontrava isso na cultura, na sociedade. Mas isso tem mudado, e isso tem mudado bastante. A década, sim, a própria década de 80 foi uma época dessa transição. Aqueles que foram da década de 70 já viram o que se chamou de revolução sexual, e essa revolução de valores e costumes e etc. Mas a prova de que nós, de alguma forma, crentes ou não, evangélicos ou não, cristãos ou não, existia valores em comum em toda essa cultura. Exemplo disso era a questão da sexualidade. Falar de homossexualidade ou aceitá-la como um padrão aceitável e normal de sexualidade, isso soava estranho. Era um assunto que não se tocava. Aquelas famílias que tinham alguém na família em que se dizia homossexual, era aquela figura escondida. Quando a gente fala de família, por exemplo, se falava de um padrão familiar, de valores, de convívio. Eu disse aqui nesse conceito de respeito ao mais velho, respeito aos pais, por exemplo. Esse era um valor que, de alguma forma, era partilhado e tido como certo. Esse senso de hierarquia, de entender que esta pessoa mais velha merece meu respeito, eu devo a ele esse respeito, eu devo a essa pessoa a minha educação, preciso honrar essa pessoa. A religiosidade partilhada era iminentemente cristã, e eu disse que, muito embora a gente vivesse, e ainda vive em um Brasil estatisticamente católico, isso tem mudado muito, mas eu diria nominalmente católico, né? Cresci com muitos amigos que diziam católico, eram aqueles que iam na igreja católica quando eram batizados, bebês, voltavam para a crisma e depois para casar e depois só quando morresse. Eram as 4 vezes que eles iam à igreja e diziam: eu sou católico. E essa prefigura bem aquilo que a gente chama de católico nominal. Muito embora hoje esse fenômeno faça parte do nosso meio. Está cheio de evangélico nominal também. Bom, o mundo mudou e mudou muito de lá para cá. Eu costumo dizer que a nossa cultura secularizou-se. Esse é um termo que eu repito muitas vezes aqui. Isso quer dizer que os valores que formavam a nossa cultura, que eram partilhados como verdade, já não se fala nem de verdade mais. Esses valores mudaram. E a gente fala de secularização porque há um distanciamento cada vez maior entre aquilo que se tem como valor e que é derivado de uma cultura judaico-cristã e aquilo que cada vez mais se distancia dessa cultura e dos valores cristãos. E é óbvio que essa mudança, ela afeta a igreja. É óbvio que ela afeta. Ela afeta direta e indiretamente.
ela afeta a nossa vida aqui dentro e ela afeta a nossa vida lá fora. O texto que a gente leu aqui de Atos é uma experiência muito particular do apóstolo Paulo, porque ele vai pregar no coração da cultura e da filosofia. Eu poderia dizer que é o coração cultural do Império Romano. Aliás, a própria cultura romana, ela era herdeira dessa filosofia grega, dos seus costumes, dos seus valores. E é muito interessante, irmãos, a gente pensar o seguinte: muito semelhante a Atenas daquele tempo, o mundo que hoje a gente é apresentado para cumprir a missão de Jesus é um mundo que cada vez menos tem valores cristãos. Você vai ver, por exemplo, Paulo pregando, que era um pregador itinerante. Paulo pregava o evangelho e a sua estratégia missionária era normalmente grandes centros urbanos. Ele ia para muitos grandes centros urbanos, mas centros urbanos em que você encontrava ali uma forte presença judaica, por exemplo. Quando o apóstolo Paulo falava, não só a judeus, mas às vezes a gentios convertidos, o apóstolo Paulo apresentava o evangelho de uma forma que havia pressupostos que aqueles que eram ouvintes de Paulo entendiam. O apóstolo Paulo, por exemplo, muito recorrentemente, Pedro faz isso nos seus discursos no livro de Atos, ele usa o Antigo Testamento para apontar para Jesus, para mostrar que Jesus era cumprimento das promessas que haviam sido feitas aos seus pais, aos seus antepassados, aos patriarcas israelitas. Mas agora Paulo está diante de um povo e de uma gente que na sua maioria desconhece quem eram os judeus, a história do judaísmo, quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi Moisés, quem foi Elias, quem foi Eliseu, quais eram as promessas de Deus para aquele povo. Essa turma desconhecia isso. O apóstolo Paulo está pregando aqui no berço da filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, um ponto de encontro de discussões filosóficas. A própria Bíblia aqui menciona duas grandes correntes filosóficas muito presentes na época ali, que eram os estoicos, tá? Os filósofos epicureus e estoicos, duas correntes filosóficas. E Paulo nos traz algumas lições muito preciosas que eu acho que servem para nós. Porque o tempo que a gente é colocado para levar adiante a missão de Deus é um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distanciadas desses valores cristãos, dos princípios que nós partilhamos. Há um livro que foi recentemente lançado, enfim, ano passado, pela editora Vida Nova, um livro chamado A Verdade, que é Defendendo a Fé em um Mundo Pós-Moderno. Acho que esse é o subtítulo do livro. O D.A. Carson, ele pontua algumas características aqui, por exemplo, de Atenas daquela época. Ele fala sobre o pluralismo religioso. Não é muito diferente do tempo que a gente vive. Não há um Deus, há muitos deuses. Não há um caminho, há muitos caminhos. Por exemplo, aquele tempo, Atenas, ora, Paulo quando entra ali, ele percebe, e ele inclusive de uma forma muito inteligente no seu discurso, ele diz aqui: eu vejo que vocês são muito religiosos. Aliás, eu encontrei aqui um altar, e eu acho que até um tom de ironia de Paulo aqui, porque ele diz que encontrou um altar ao Deus desconhecido. Nesse pluralismo religioso, é curioso a gente pensar, isso era não só uma característica religiosa grega, romana, como era uma estratégia de governo. Por quê? Porque quanto mais o povo tivesse dividido na sua religiosidade, menos unido esse povo estava. Por exemplo, quando você lê o Novo Testamento, o judaísmo
era uma espécie de religio lícitas. Eles tinham a permissão de praticar a sua religiosidade, desde que não atrapalhassem nada a caminhada do Império Romano. Aliás, uma das acusações que eles, por fim, conseguem achar quando você lê o julgamento de Jesus, é que Jesus é meio que acusado de insurreição, de ameaçar o poder de Roma. Quer dizer, ele aí está dizendo que é rei. Só tem um rei, que é César, um imperador. E portanto, para aquela cultura, era importante que se mantivesse aquela quantidade enorme de deuses. Inclusive, quando o Império Romano, quanto mais se expandia e subjugava um povo, o Deus que aquele povo adorava era bem-vindo, mas eles também precisavam adorar alguns dos deuses do seu panteão diversificado. Tá? Uma outra característica, e Don Carson coloca, que é uma cultura não cristã. Ou seja, a cosmovisão, os valores, a forma como eles veem o mundo, a forma como eles entendem o mundo e a forma como eles vivem no mundo é uma forma absolutamente distanciada de valores cristãos. Você tem na prática alguns exemplos. A sexualidade, a forma como eles a vivenciavam, uma sexualidade extremamente marcada pela promiscuidade. Os cultos que eram oferecidos a alguns deuses eram regados a orgias terríveis. A gente tem valores muito distantes do nosso, a questão de valores familiares, enfim, uma cultura muito diferente daquela cultura, a cultura judaica, e agora começava a ser cristã. Existia uma arrogância cultural também, dessa gente dizendo, olha, nós não precisamos daquilo que você vem falar. Vocês percebem qual foi a avaliação deles quando perceberam que Paulo estava pregando umas coisas esquisitinhas? Eles falaram assim, que é esse tagarela aí? Que é esse falador? Existia um pouco dessa arrogância, que eu acredito que eu e você enfrentamos hoje também. As pessoas dizem, não, ok, a sua fé é bonitinho, né? Você vai na igreja domingo, que gracinha, né? Você leva os filhinhos, mas assim, a sua fé fica só para você, tá bom? Porque a gente sabe que fé não é coisa séria, né? Que religião não é coisa séria, coisa de infantil, né? Essas coisas assim de Jesus Cristo, de anjos, né? Existe uma certa postura arrogante diante daqueles que professam uma fé como a nossa. Portanto, essas eram características daquele ambiente que Paulo estava pregando. E, portanto, eu acho que esse ambiente que Paulo pregava, ele é extremamente revelador de um ambiente que a gente vive hoje. E por isso eu quero partilhar, irmãos, com vocês alguns desafios para que a gente cumpra a missão de Deus no mundo que a gente vive. Eu acho que existem alguns obstáculos, e obviamente eu seria aqui capaz de enumerar todos, mas alguns que acho que são muito urgentes e muito óbvios que estão diante de nós e que a igreja enfrenta. Sobre esses desafios, eu acho que Paulo tem uma lição muito grande para nos dar. Então pense no primeiro desafio, é o desafio da reafirmação das verdades da palavra. Parece simples, gente, mas não é. A Bíblia diz no versículo 18 que o apóstolo Paulo pregava a Cristo e a ressurreição. Irmãos, eu quero que a gente entenda uma coisa, tá? Imagina aquele momento e aquele lugar onde Paulo estava. Paulo estava no coração daquele berço cultural, daquele povo que adorava todos os deuses, inclusive um Deus desconhecido. Paulo chega para eles e apresenta a Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos diante de um gigantesco desafio, porque não muito diferente daquele tempo lá,
não se acredita em verdade. O máximo que é aceitável é falar em verdades. A frase que ecoa e que dá sentido a muita gente é: todos os caminhos levam a Deus. O que a mensagem bíblica nos apresenta é uma mensagem que coloca a exclusividade do caminho a Deus e da salvação na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero dizer para você que não é fácil nós sustentarmos essa verdade. Mas se a gente abrir mão dessa verdade, o evangelho não é mais evangelho. A pregação cristã não é mais pregação cristã. A nossa fé perde a sua clareza e o seu elemento de verdade. É difícil. Eu e você fomos chamados a levar adiante a missão da igreja nesse mundo. É interessante, e aqui eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Eu acho que por conta desse mundo que a gente vive, nesse mundo em que não se engole verdade, onde tudo soa como imposição, regra, autoritarismo, é muito difícil a gente sustentar essa mensagem. E o grande risco que a gente corre, que a igreja corre, é que, em nome de suavizar essa mensagem, você não ouve mais pregações aí fora que contenham elementos extremamente importantes e fundamentais à nossa fé cristã. Pecado. A pregação que fala acerca do pecado, entendendo aquilo que o pecado é. O pecado mata. Falar de pecado é ofensivo. Aí então a gente tem que mudar o discurso para ele ficar legalzinho, porque afinal de contas a gente não pode ferir suscetibilidades. A mensagem ofende. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus convida os seus discípulos a o seguirem, ele disse que você precisava tomar a sua cruz. A sua cruz. Eu estava ouvindo uma palestra do próprio Carson, e ele diz uma coisa muito curiosa. Como o conceito de cruz, ele já foi assimilado na nossa cultura. Por exemplo, quando a gente tem um problema muito grande, ou quando a gente tem um fardo, sei lá, seja qual for esse fardo, né? Sua sogra, você diz: ah, minha cruz. O que você está querendo dizer com isso? Ah, fulano, meu colega de trabalho, é a minha cruz. Você está querendo dizer que essa pessoa é uma pessoa difícil, pessoa complicada. O Don Carson diz uma coisa muito curiosa. A cruz e a crucificação era uma pena de morte, um instrumento de tortura tão violento, tão doloroso, tão pavoroso, que se uma família tivesse próxima de um ambiente onde pessoas estivessem sendo crucificadas, de imediato as crianças eram retiradas daquele ambiente. A cruz e a pena de morte pela cruz, ela era tão terrível que nenhum cidadão romano poderia ser condenado à morte de cruz. Eles não corriam esse risco de sofrer essa pena capital. Essa morte odienta era sempre realizada fora dos limites da cidade. Tão sanguinária era essa pena capital. Falar sobre cruz, ou usar a cruz como analogia, era tão
era tão ruim quanto, por exemplo, você fazer uma brincadeira citando o Holocausto, só para você ter uma ideia. Jesus está dizendo, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. É isso? É. O que Jesus está dizendo, ou melhor, o que ele não está dizendo é que todos aqueles que o seguiriam teriam esse tipo de morte. Mas o que ele está dizendo é que existe um elemento extremamente sacrificial na vida com Jesus, em ser discípulo de Jesus. Há que se abrir mão de coisas, há que se colocar diante de Deus o meu coração, a minha mente, a minha vontade, os meus desejos, a minha vida. É isso que ele está dizendo. Paulo entende isso de tal forma que ele dizia, logo já não sou eu quem vive. Eu fui crucificado, eu estou morto. Quem vive em mim é Cristo. Quem manda no que faço, penso, sigo, quem determina a forma como ajo, como vivo, é Cristo. Portanto, essa vida não é mais minha, essa vida é a vida dele, vivida por ele, vivida para ele, vivida do jeito dele, vivida para a glória dele. Isso é a mensagem da cruz. E a gente tem que pregar essa mensagem. Essa mensagem soa como loucura, Paulo já disse isso. Ela é louca. Ela sim, muitas vezes, soará. Mas o fato é, irmãos, que essa mensagem ela era tão escandalosa, que quando você olha lá, por exemplo, no versículo 32, quando Paulo toca no assunto da ressurreição, eles tiram Paulo do aerópago e dizem assim, depois a gente conversa sobre isso, agora acabou, encerrou a sua fala, nós não queremos mais ouvir você. A cultura greco-romana, ela era muito dualista, o corpo é mau, é pecaminoso, é ruim, e de repente chega lá Paulo falando de um Cristo e falando da ressurreição do corpo, eles dizem assim, não, chega, é muito para a gente, acabou o seu discurso. Irmãos, a igreja tem um desafio diante dela, que é levar adiante essa mensagem que dói aos ouvidos modernos, essa mensagem que é tida como politicamente incorreta, não aceitável, mas é a mensagem que Deus colocou diante de nós. Pregar essa mensagem é correr um risco. Mas o apóstolo Paulo não temeu. Gente, eu quero dizer para você que ele sabia muito bem os perigos que ele corria. Paulo não estava enganado quanto aos riscos que ele corria ao pregar essa mensagem. Não! Aliás, é importante que você perceba que ele já tinha saído fugitivo de Tessalônica, no início do capítulo 17, porque pregou essa mensagem. No capítulo 16, quando Paulo estava em Filipos, uma menina com espírito de adivinhação se converteu. Ela era uma escrava, os donos daquela escrava ficaram furiosos. Não pela conversão, mas porque eles perderam a fonte de renda. Fizeram um tumulto terrível, Paulo estava com Silas, mandou ele para a prisão. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que, versículo 23 do capítulo 16, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Irmãos, esse homem está absolutamente consciente do perigo que ele corria. Ele sabe, ele tem essa consciência que ele corria um perigo. E sinceramente, eu acho que a igreja anda extremamente acovardada. Eu falo isso por mim, porque às vezes nós tememos tanto. Nós titubeamos tanto.
diante dessa verdade. Eu gosto e me desafia muito a frase de John Wesley, que ele dizia: dá-me 100 homens que não temam nada senão um pecado, e que não amem nada mais do que a Deus, porque com eles eu abalarei o mundo. Ah, irmãos, como eu gostaria que todos nós cantássemos, e cantássemos verdadeiramente, plenamente, a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Não é assim? Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa mensagem é preciosa e ela ainda precisa ser levada aos ouvidos daqueles que não acreditam nela. Esse é um desafio para nós. Há um segundo desafio que eu quero compartilhar com vocês. Nos dias de hoje, o desafio de uma comunicação eficaz do Evangelho. Lembra que eu disse que nós vivemos em um mundo que não partilha dos seus valores? Portanto, às vezes nós comunicamos, ou a forma como nós comunicamos, nós falamos a ouvidos surdos. Porque a gente vai falar do Evangelho, às vezes, de uma perspectiva de que o outro que me ouve tenha pressupostos que eu já tenha. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Vocês lembram das cruzadas evangelísticas do Billy Graham? Billy Graham tinha uma mensagem simples, extremamente simples. Mas é interessante que o método evangelístico do Billy Graham pressupunha, e quando ele desafiava os seus ouvintes, que aqueles ouvintes entendiam a importância de valores como família, como lar, como a retidão, como a ética. E hoje, eu posso pressupor isso? Ora, o Chuck Colson, ele foi um autor famoso, o fundador da Prison Fellowship nos Estados Unidos. Ele foi um sujeito, a peça, naquele caso Watergate, do presidente Nixon, porque ele foi um dos auxiliares de Nixon. Ele foi preso, inclusive, e na prisão ele se converteu, e com a sua conversão ele se torna um grande propagador do Evangelho, um defensor da fé cristã, e ele cria a chamada Prison Fellowship. E ele tem uma afirmação que ele diz o seguinte: nós dizemos na igreja, Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? Uma vez eu ouvi o Ricardo Agreste, foi meu professor no seminário. Ele dizia uma afirmação crítica, e que acho que de alguma forma está até mudando, mas reflete uma verdade. Ele dizia assim que os nossos seminários preparam os seus pastores para responderem perguntas que ninguém mais faz. Portanto, apresentar o Evangelho, há um desafio diante de nós. As pessoas não pensam como nós pensamos. Os valores não são os mesmos. E, portanto, se você for falar para alguém que o resultado do Evangelho é uma vida familiar abençoada, essa pessoa vai dizer assim: que tipo de família? Heterossexual? Homoafetiva? Hein? As pessoas não partilham mais dos nossos mesmos valores. Ou se você for partir do pressuposto de que há uma necessidade que as pessoas têm de Deus, estatística não recente, já pouco mais de uma década, no ano 2000, naquele ano, os católicos eram ainda 73% dos brasileiros e os evangélicos 15%. O grupo chamado sem religião era um grupo de 7,4%, tá? E pessoas de outras religiosidades, cerca de 3%. Os ateus, ou sem religião, na década de 60, olha só, eles representavam apenas 0,6%
da população. No ano 2000, eles já representavam 8% da população brasileira. Aquela época, cerca de 15 milhões de pessoas disseram não ter religião. Tá? 615 mil afirmaram serem expressamente ateus e 124 mil agnósticos. A diferença do ateu e do agnóstico: o ateu ele não acredita em Deus, mas às vezes ele acredita em duende, em fada, em gnomo, né? Mas o agnóstico não acredita em absolutamente nada para além desta realidade material. Esse é o mundo que você foi chamado para falar de Deus. Entende o desafio que nós temos diante de nós para comunicar o Evangelho? E por isso, nesse desafio, há alguns outros desafios juntos a esse. Por exemplo, o desafio, irmãos, da gente conhecer o mundo que cerca. Para que você apresente esse Evangelho, e preste atenção, eu não estou falando de adaptar o Evangelho. Eu não estou falando de arrancar a cruz da nossa pregação. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender a mente daquele que nos ouve, os valores, a cosmovisão daquele que nos ouve, para então assim entender o que são os deuses do seu coração, para que a gente ofereça esse Evangelho de uma forma muito mais eficaz. Paulo nos deixa aqui um grande exemplo. O texto, capítulo 17, fala, por exemplo, dos epicureus. E só para exemplificar, a mensagem de Paulo ela é bem intencional nesse sentido. Paulo sabia o que essa gente pensava. Tá? Os epicureus, eles deviam viver uma vida marcada por serenidade, inalterada por um envolvimento indevido com assuntos humanos. Na concepção desses filósofos, ou dessa corrente filosófica, os próprios deuses não se envolviam com esse mundo. Não era necessário. E é curioso que Paulo sabe o que eles pensam. E o Deus e o Cristo que Paulo apresenta é um Cristo encarnado, que vem nesse mundo, que pisa o pó que eu piso, que sentiu a dor que eu e você sentimos, que derrama lágrimas e que derramou lágrimas de sofrimento que eu e você passamos. O apóstolo Paulo apresenta um Deus que é muito diferente daquele Deus distanciado. Ele é um Deus que está aqui, que é Emanuel, que é Salvador, provedor, cuidador do seu povo. Os estoicos, por exemplo, eles tinham uma doutrina um tanto quanto diferente. Eles acreditavam algo muito semelhante ao panteísmo. O panteísmo acredita que Deus não só está, mas Deus é todas as coisas. O sol, o ar, as árvores. É muito interessante quando a gente olha para as divindades do panteão, tanto grego quanto romano. Você tem a divindade da fertilidade, você tem a divindade do mar, a divindade do sol, a divindade disso e daquilo. E o apóstolo Paulo apresenta para eles um Deus que é criador de todas as coisas. E que ele é diferente da sua criação. É ele quem cria, é ele quem sustenta, é ele quem dá o ar, é ele quem dá a vida. Ele é Deus, e o que ele cria não é Deus, é criação, e está abaixo dele. Paulo sabia a forma como eles pensavam e ofereceu a eles esse desafio, esse contraponto. E nós? Hoje, a gente vive num mundo de muitos deuses. E muito embora você não encontrará em qualquer esquina aí um altar ao Deus desconhecido,
você vai encontrar pessoas cujo Deus é o dinheiro. Que o propósito maior na vida é ganhar dinheiro, é ter, é acumular bens, ou buscar prestígio. Eu acho que em nenhum momento da nossa história a gente viu essa sede, essa ânsia pelo reconhecimento como em nenhum outro tempo na nossa história, e as mídias sociais, elas colaboram enormemente para isso. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser famoso. A gente tem muitos deuses aí. E como é que o Evangelho, presta atenção, irmãos, o Evangelho é relevante. O Evangelho traz uma resposta. Mas eu preciso saber qual a inquietação. O Evangelho traz paz, mas eu preciso saber qual é a guerra dessa pessoa. Porque o Evangelho é sim a resposta. Interessante a gente pensar, e há algum tempo atrás eu tive uma experiência que foi para mim marcante, muito importante, e marcante para a minha vida. Eu fui convidado, desafiado por uma família querida a conversar com um jovem homossexual e desejoso de conversar com um pastor. Mas ele só se dispôs a conversar com este pastor aqui porque ele foi assegurado de que eu não socaria, eu não o apedrejaria, ou sei lá o quê, ou sei lá, não seria indelicado. E então nós fomos tomar um café. E quando eu cheguei diante daquele rapaz, a minha inclinação em defesa do Evangelho era todo tempo dar logo um sabão naquele menino, do tipo quem diz, vira homem, rapaz. Mas a outra inclinação do coração era olhar para aquele menino confuso, perdido, enganado, e um menino que precisa de Jesus. E nas nossas conversas, eu tentei desafiar os seus valores tão firmes na questão da sexualidade, que está muito embasada nos sentimentos, nas sensações. Eu disse para ele, você não acha que pode ser muito perigoso a gente viver em um mundo em que aquilo que determina o que eu sou, o que eu quero, está baseado nos desejos do meu coração? Gente, vocês lembram que eu falei aqui de uma reportagem da CNN inglesa que falavam dos humanos filhotes? Vocês lembram disso? Essa coisa de gênero, tem gente que já não se satisfaz o homem dizer o seguinte, eu nasci homem, mas eu sou uma mulher, em um corpo de homem. Agora, a turma está dizendo, não, eu nasci ser humano, mas eu, na verdade, sou um cachorrinho. Isso não é piada de mau gosto. E o argumento do sujeito é a forma como eu me expresso melhor, é a minha forma mais primitiva de expressar o meu afeto. E a repórter da CNN começa descrevendo a sua reportagem dizendo, essa turma merece o nosso respeito. Gente, se eu falasse uma história dessa há 40 anos atrás, a minha avó ia mandar para o hospício na hora. A minha ideia, ou seja, o meu desafio com aquele menino era desafiar a fragilidade das convicções dele.
O Evangelho tem uma mensagem verdadeira para nós. Eu estava dizendo para esse rapaz o quanto é perigoso você basear essa sexualidade e que tanto se deseja buscar um gene gay para justificar determinada orientação sexual. E a igreja está cedendo. Eu estava comentando isso lá em casa. Eu li uma reportagem recente, acho que de coisa de um mês atrás, da Christianity Today, uma revista tida como séria e respeitada, e eu fiquei muito preocupado. Aliás, o Billy Graham é um dos fundadores dessa revista, e eu fiquei muito preocupado com o que li. Escrita por um psicólogo cristão, em que se relativiza um tanto quanto o que ele chama de disforia de gênero. Eu sei que não são questões simples e são complexas, mas a verdade é sempre a verdade, e o propósito de Deus é homem e mulher. E eu não, irmãos, prestem atenção, e eu não estou dizendo que o desejo homoafetivo, que nós entendemos, nós que temos uma visão que vai além do material, uma visão espiritual, a gente entende que há uma distorção do coração pecaminoso. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples, do tipo, a roupa que eu vou escolher, se eu vou ser homem ou sou mulher. Não é assim. Há muita coisa complexa por trás desse desejo confuso. Mas o que eu não posso é abrir mão daquilo que é a verdade de Deus. E, portanto, à medida que a gente conversava, quando a gente encerra a conversa, e eu tive a oportunidade, portanto, de desafiar os valores, ou aquilo que aquele menino acreditava, no final eu disse, eu posso orar por você? Ele disse, por favor. Nós oramos, eu dei um abraço apertado naquele rapaz, cuja história está marcada de dor, de confusão, de disfunções familiares, que para mim muito explicam a sexualidade dele. E vira e mexe, louvado seja Deus, eu ouço notícias de que ele pergunta, tudo bem com o pastor? Tem lá uma semente do Evangelho plantada naquele coração. Por isso eu não estou dizendo para você que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque a gente vive em um tempo que pende muito para os extremos, os opostos. Jamais abramos mão da verdade do Evangelho, mas o façamos em amor, em graça, em inteligência. Irmãos, o desafio da comunicação do Evangelho exige de nós um conhecimento do mundo que nos cerca. O desafio da comunicação do Evangelho exige de nós um melhor conhecimento da palavra. Não dá mais para você chegar para o seu filho, para o seu sobrinho adolescente e dizer, acredita porque é uma questão de fé. Esse menino não aceita mais esse tipo de resposta. Ele vai ter 1 milhão de outros argumentos para você. E enquanto nós formos analfabetos bíblicos, enquanto nós oferecermos uma sopa rala como alimento para a igreja, nós somos uma gente vulnerável. E a gente vive nesse mundo que vai nos prendendo e vai nos capturando aos poucos. A imagem bíblica do alerta para com o diabo é que ele anda ao derredor como um leão. Assiste a Discovery e vai ver o método do leão para atacar a sua presa. Ou você acha que o leão chega peitando uma manada de búfalo assim de boa? Desculpa pelo de boa, hoje a minha esposa falou só, cuidado aí com a gíria aí e tal. Obrigado.
Ou você acha que o leão enfrenta assim uma manada tranquilamente? Hein? Ele espreita, ele se esconde, ele olha, ele observa e ele avança nos mais frágeis, porque o tiro é certeiro. Ele derruba, ele mata, ele estraçalha e ele devora. E a Bíblia está dizendo assim é o diabo. É sutil, vai nas nossas fraquezas. É preciso apresentar a verdade de uma forma muito mais inteligente do que a gente já fez. John Grisham McKean, e isso é uma citação do excelente livro do Michael Horton, chamado O Cristão e a Cultura. Olha o que ele diz: a fé na época atual tem que ser de estirpe mais severa. Se ela existe pela ignorância dos fatos, poderá ser útil ao indivíduo, mas jamais conquistará o mundo. A gente precisa entender que o Evangelho é relevante. Há pouco tempo atrás aqui, a escola me convidou para dar uma palestra para os adolescentes da escola, porque os nossos irmãos que trabalham aqui na Ediene, Adriana, ficam quase a perder os cabelos com os meninos e as meninas e o comportamento aqui dessa meninada. Menininha de 12 anos está tirando foto nua e está distribuindo para os amiguinhos. Pois esse é o tempo que a gente está vivendo. Então eu fui falar sobre sexualidade, o desafio de falar disso para meninos que não partilham dos mesmos padrões do que eu. Mas presta atenção, gente. Quando a Bíblia estabelece um padrão de sexualidade, não é assim, não é para punir o hormônio adolescente. Não! É por uma questão de harmonia com o propósito criacional, de coerência biológica. E por isso a gente tem que entender como é que funciona isso. Eu estava dizendo para os meninos, e eu tenho argumentado isso com alguns amigos e pessoas com quem tenho conversado, essa partezinha aqui do nosso cérebro, da frente, chamado lobo frontal, ela é responsável pela nossa razão. O cérebro adolescente não tem o seu lobo frontal completamente desenvolvido, enquanto uma outra partezinha lá de dentro, chamada amígdala, já está bem desenvolvida. A amígdala é responsável pelas emoções. Já viu um adolescente apaixonado? Ninguém aguenta. É insuportável. Namora um dia, no segundo põe aliança de compromisso, no terceiro está chamando de amor. Meu Deus do céu. Já viu um adolescente quando termina o namoro? Ninguém aguenta, pior ainda. Já percebeu o quanto o adolescente, no seu período de transição, ele depende, a sua identidade depende da identidade do grupo? Já viu como os adolescentes são iguais? Como eles se vestem muito parecidos? Como eles falam parecido? Como eles agem parecido? Já viu? Quem tem adolescente em casa? Eu vou ter 2 meninas na mesma época, na adolescência. Eu já estou em oração. Você está entendendo? E eu estava desafiando os meninos. A questão da sexualidade, irmãos, é uma escolha muito séria. A gente vive em um tempo em que se priorizou o prazer acima de tudo. Mas o sexo que Deus criou, que é bom, ele não é dissociado do corpo, do templo do Espírito, da pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, do prazer que não pode ser dissociado do afeto, do amor, da aliança, do compromisso. Você entende que isso faz sentido? E quando o Evangelho, quando a palavra nos afirma uma verdade, ela é bela,
E a gente precisa aprender a transmitir essa verdade, não como imposição divina, mas como coerência para o bem viver. Eu estava dizendo na minha conversa lá com aquele rapaz, dizendo para ele, falei dessa história do lobo frontal, e a turma tem dito o seguinte, ó, crianças de 5, 6 anos de idade já estão aptas a escolherem o seu próprio sexo. Eu disse para ele, é verdade isso? Se essa criança, ela pode escolher se ela é menino ou menina, como fez lá a Angelina Jolie com a sua filhinha chamada Shiloh, a menina diz que é um menino e ela cria a menina como um menino, por que essa criança não poderia também escolher o ato sexual? Aí o rapaz olhou para mim e disse, O que separa o limite dessa escolha da pedofilia, por exemplo? Percebe? Que a gente precisa entender essa palavra. É por isso que a gente tem escola dominical. É por isso que a gente está aqui quebrando a cuca para pregar a palavra para vocês. É por isso que a gente está tentando preparar esta igreja para que você volte lá para o seu trabalho e seja sal e luz. E seja testemunho vivo desse evangelho. E aqui eu quero encerrar com o último desafio. E o último desafio para nós hoje é uma proclamação no poder do Espírito. Irmãos, a gente vive em um mundo tão complicado hoje, que nós não podemos de forma alguma termos a doce ilusão de que sem o poder do Espírito, a gente possa transmitir de forma eficaz a mensagem de Jesus Cristo, porque tudo que se crê lá fora é contrário a essa mensagem. Tudo. Francis Schaeffer. Leiam Francis Schaeffer. Vão para o YouTube, Google, e busquem saber quem foi Francis Schaeffer. Foi um grande defensor da fé cristã aí do século, e em 1900, até Francis Schaeffer acho que morreu em 1980 e alguma coisa. Você vai ver muitos vídeos dele. Francis Schaeffer escreveu um livro chamado No Little People, e eu acho que tem publicado em português, alguma coisa do tipo, ninguém é desimportante, ou todas as pessoas são importantes. Mas tem um capítulo desse livro, que ele faz a seguinte afirmação: é preciso ter línguas de fogo para pregar a palavra. E o que ele quer dizer com isso? Ele usa essa analogia para falar do encher e do poder do Espírito Santo para o anúncio dessa verdade. Francis Schaeffer afirma assim nesse livro: o problema central do nosso tempo não é o liberalismo, e aqui ele está escrevendo aí, perto, década de 70, 80. O problema central do nosso tempo não é o liberalismo ou o modernismo, nem o romanismo, ou a ameaça do comunismo ou do racionalismo. O problema real é que a igreja do Senhor Jesus, individualmente ou corporativamente, tende a fazer a obra de Deus no poder da carne e não no poder do Espírito. O problema central está sempre no meio do povo de Deus e não nas circunstâncias que o cercam. E o que eu quero dizer para você aqui? Ore. Peça a Deus a sua graça e a sua direção e seja portador da palavra viva. Não é mais possível
os discursos vazios, dissociados de uma vida de santidade. Não é mais. O mundo aí fora não suporta mais os pastores, os profetas, os ditos apóstolos, aquela gente que se levanta em nome de Deus para arrancar dinheiro de gente mais pobre que elas. Eu me lembro, isso me faz lembrar o encontro de Elias com a viúva de Sarepta, pobre, paupérrima. E ele pede comida àquela mulher, a mulher dá comida, Deus faz um milagre. Para resumir a história, o menino daquela mulher morre, ele ora, aquele menino ressuscita. As palavras da viúva são: pois agora sei que a palavra de Deus é verdade na sua boca. E a minha pergunta para você é: a palavra de Deus soa como verdade na sua boca, nos seus lábios? A sua vida, o seu falar inspira a confiança e é transmitido com a unção que faz a absoluta diferença entre o discurso vazio e o discurso cheio de graça. Porque quando Jesus, que era Jesus, falava, eles diziam: esse homem não fala como qualquer um. Porque o próprio apóstolo Paulo, que era um homem entendido, que era douto, que era mestre, esse próprio apóstolo Paulo diz por que a nossa mensagem, ela não é de palavras persuasivas, essa não é a base da mensagem, mas a base dela é o poder de Deus. Poder esse que ele diz que é o evangelho, que para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para quem crê é poder que muda, que regenera, que transforma a vida nova, que faz novo viver, que dá nova vida. É assim que eu e você precisamos ser portador dessa palavra para esse mundo de caos, irmãos. De caos. Essa palavra precisa arder nos nossos corações e sair dos nossos lábios de uma forma diferente, que somente o poder do Espírito Santo, que é capaz de desvendar os olhos. E eu encerro aqui com o testemunho de uma moça que era garota de programa. Ouvi um pastor de uma denominação que era um rompimento da igreja anglicana no Nordeste, esqueci o nome da igreja, e ele ouvindo o testemunho dessa moça, ela dizendo que no seu encontro com Cristo, Deus transformou a forma dela pensar, a forma dela agir. Deus transformou o seu senso de mulher. Só o poder do Espírito Santo faz de uma prostituta uma mulher santa e serva ao Senhor. Só o poder do Espírito Santo transforma um ateu inveterado em um proclamador da fé cristã. Só o poder do Espírito Santo faz do maior perseguidor da igreja o maior missionário que a igreja já viu. Só o poder do Espírito Santo transforma um soldado romano, acostumado a toda brutalidade da crucificação, olhar para Jesus e dizer: tu és o Filho de Deus. Só o poder do Espírito Santo.